E aí, meu povo, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite. E aí, Olá, boa Lari? noite. Olá, boa noite. Boa noite. Nai, como é que vocês estão? Boa noite. Tudo certinho? Tudo doida para ganharem dinheiro, né? É isso mesmo. Por isso que a gente está aqui agora. Bora nós. Quem for chegando depois vai pegar o bonde andando. Bora nós, meninas. Sejam muito bem-vindas, né? A gente vai começar a nossa aula número 1. Essas aulas vão acontecer todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, às 19 horas. Elas são exclusivas para quem já é líder, né? Adriana, eu ainda não sou, mas eu quero estar aqui para aprender, porque eu vou chegar lá, tá tudo bem também. O conteúdo ele vai ser direcionado justamente para quem já é, com o objetivo de acelerar a carreira e a conquistar mais reconhecimento e alcançar salários mais altos no corporativo. Então, o objetivo da nossa aula é justamente esse. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como conquistar, né, como conseguir esses salários mais altos, sendo líder, entendendo de fato o que é um gestor comum e o que é um gestor caro, o que é um gestor estratégico, para vocês se tornarem esse tipo de gestor, né, essa gestora que é estratégica e que tem um salário que condiz com a tua performance. Mas antes eu quero trazer contexto para vocês, né? Na minha trajetória de quase 12 anos no RH, eu sempre percebi uma coisa. Eu fiz folha de pagamento por alguns anos da minha vida. E eu sempre ficava me questionando aqueles salários altos, né? Aqueles gestores que ganhavam salários mais altos. E alguns deles não eram por tempo de casa, nem eram aqueles porque tinham algum currículo ultra, mega power, impecável. Não, os salários mais altos, eles iam para justamente para aqueles gestores que tinham um posicionamento diferente dentro da empresa. E muitas das vezes eles não tinham nem sequer um MBA, sendo bem honesto com vocês. Então, eu ficava indignado, mas como é que pode? Como é que essa pessoa conseguiu e outros que ralam tanto, investem tanto em educação e ainda não, né? Porque eles tinham algumas características singulares, e são essas características que eu vou trazer aqui para vocês hoje. A gente vai falar sobre elas no detalhinho, sem enrolação, sem referencial teórico, porque é assim que funciona no mercado, para promoção, para crescimento. Né? Obviamente, existem algumas técnicas que nos dão alguns nortes, alguns pilares, mas a gente vai falar aqui os bastidores de fato, como isso principalmente aconteceu comigo, para que eu possa, obviamente, estar orientando vocês. Né? E foi justamente por isso que eu decidi trazer esse tema para a aula de hoje, para a gente começar esse ciclo de aulas, porque eu quero que vocês tenham mais clareza na trajetória de vocês, como líderes, quem já é, quem ainda não é, mas que está muito perto, né, que já aconteceram algumas movimentações na empresa atual, que te aproxima dessa liderança, né? Então, por isso que eu quis trazer isso hoje, para que vocês sejam gestoras caras, gestores caros e estratégicos dentro da empresa. Não só operacional, não só apaga incêndio, mas que vocês sejam reconhecidas e valorizados pelo que vocês entregam, pelo tanto que vocês já investiram em formação, em conhecimento, anos de graduação, de curso, MBA, para que isso te gere um retorno financeiro na empresa, tá? Na empresa atual, ou se não for na empresa atual, tá tudo bem também, desde que isso volte para você. Então, vamos nós, eu vou apresentar aqui o mapa mental. Eu não uso slides nas minhas aulas. Depois que eu descobri mapa mental é vida. Então, eu não uso outra coisa a não ser mapa mental. E, ó, no final vocês vão ter a possibilidade, terão a possibilidade de ter ele para vocês, tá? Eu vou disponibilizar no final o link e vocês podem baixar, podem, enfim, usar como fonte
de consulta. Adriana, eu quero tirar alguma dúvida, eu quero perguntar, perguntem, interajam, podem ficar muito bem à vontade. No finalzinho, eu vou abrir ali 10 minutinhos para tirar dúvidas ou orientar vocês, tá? Então, fiquem muito bem. Anotem as dúvidas, quem gosta de papel e caneta como eu. Ó, na minha mesa não faltam folhas em branco. Então, eu gosto muito de riscar, de anotar. Então, se vocês gostarem também, anotem tudo. E o No mesmo sentido também, Adriana, papai e caneta. Maravilha, Lari, excelente. Ó, e a gente vai começar falando sobre perfil do gestor caro. Adriano, por que tu trouxe essa palavra, gestor caro? É porque é assim que você precisa se ver. É assim que você precisa se reconhecer como uma pessoa que já investiu em graduação, em curso, em pós, MBA, em mentoria, e não sei o que mais o que, em palestra. Então, tanta coisa que você já investiu, que se colocasse numa planilha financeira, daria um valor bem expressivo. Então, eu quero que você, primeiro de tudo, tenha uma mentalidade que você tem direito de receber isso de volta naquilo que você plantou, que é a tua carreira. Se é na liderança, beleza. Se não é na liderança, vamos cultivar esse terreno de forma bem clara. Por quê? Porque é através da liderança que a gente consegue um salário mais justo, mais digno, um salário mais alto. Por isso que eu falo, um gestor caro, não no sentido de soberba, mas no sentido de isso vai me proporcionalizar, isso vai me proporcionar, vai me aproximar daquilo que eu quero alcançar na minha vida. E o primeiro ponto do gestor caro, ele é influente. É aquela pessoa que fala bem dentro da organização, mas não só isso. Ele fala bem, ele é referência, as pessoas procuram ele para tirar dúvidas, para orientar, para direcionar, para saber o ponto de vista, para saber o que ela ou ele acha sobre determinado assunto. E as pessoas escutam voz ativa. Né? O que é a voz ativa? É a capacidade de alguém te ouvir e fazer o que você orientou ou sugeriu. Então, isso é muito importante. Adriano, como eu sei o nível de influência que eu possuo hoje, através de uma ferramenta simples, gratuita, chamada DISC? Procure aí MR Coaching, ó, já primeiro entregado de graça para vocês. MR Coaching, faça o teste DISC. E aí você vai ter o parâmetro de nível de influência que você possui hoje. Adriana, eu tenho medo. Primeira objeção de um gestor. Eu tenho medo de me posicionar. Eu tenho medo do que a minha autodireção vai achar. Eu ainda não tenho conteúdo suficiente para opinar sobre determinados assuntos. Então, você já sabe que precisa desenvolver esses assuntos. Jane, bem-vinda. Então, primeiro ponto é influência. Segundo ponto, conteúdo. Não adianta só a pessoa falar bonito, falar 2, 3 línguas, ela precisa ter conteúdo. Adriana, o que é esse conteúdo? Primeiro é o conhecimento técnico, nada sobrenatural. Por exemplo, Larissa aqui cuida do administrativo e financeiro. Né? Então, ela sabe o conteúdo técnico de finanças. A Jane, a Michelle cuidam do comercial, por exemplo. Então, elas sabem a tecnicidade do comercial. A Nai, por exemplo, cuida de RH, departamento pessoal, tributação de folha. Então, ela tem esse domínio de folha de pagamento. Né? Então, para além disso, obviamente. Né? Então, conhecimento técnico é tudo aquilo que vocês extraíram da graduação de cursos, mas não é só isso que vai te levar de patamar, se tornar um gestor caro. Não, porque você precisa ter duas coisas que vão te agregar. Visão de gestão de pessoas e visão de negócios, entender de negócios. Por que vocês acham que está muito crescente a nível nacional? Todos os movimentos de gestão, de fórum, de workshop, de palestra, porque as pessoas identificaram que para chegar nesse perfil de gestor caro, gestor bem remunerado, elas precisam investir em visão de gestão de pessoas e negócios. Então, como a gente aprende isso? Convivendo com outras pessoas também. Se a gente se priva só a nosso conhecimento técnico, a gente fica muito limitado.
E falando aqui um ponto bem real, operação não é valorizada dentro do corporativo. Nunca foi. Por muitos anos eu fiz folha de pagamento e nunca eu recebi um aumento assim, nossa, Adriana, a folha teve margem zero de erro. Nunca, 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 nunca. Na gestão é diferente. Na gestão você tem possibilidades. Por quê? Porque você vai ser visto pelo nível de influência e posicionamento que você exerce dentro do corporativo com outras pessoas. E você tem a capacidade de alguém olhar e dizer assim, nossa, uau, como essa pessoa tinha essa visão e eu não enxergava, então ela pode assumir outros desafios, ela tem capacidade de abraçar novos projetos estratégicos dentro da empresa, e a partir disso começa a nascer algumas oportunidades de crescimento. Nós vimos aqui 2 pilares do perfil do gestor caro. Vamos para o terceiro, relacionamento. Adriana, mas relacionamento não está dentro do item de influência? Não. Relacionamento é um complemento, é um braço de influência. Você pode ter um nível de influência alto e não ser bem relacionado dentro do corporativo. Então, pessoas que têm esse pilar bem desenvolvido, ela tem redes de contatos fortes. E aqui eu vou, inclusive, adicionar essa rede de contato, eu me refiro tanto ao interno dentro da empresa, quanto ao externo. Explico por quê. Se você se priva a ter uma rede de contatos forte somente dentro da empresa, você apostou todas as suas fichas em um único plano. E se de repente você parou de ter aquilo, se de repente você foi surpreendido com a rescisão contratual, qual vai ser o teu plano B? Então, eu sempre recomendo que as pessoas desenvolvam essas 2 linhas de rede de contato, interno e externo. E aí, aposto que na cabeça de vocês já veio a palavrinha LinkedIn. Sim, mas com ressalvas. Cuidado ao usar o LinkedIn de forma muito exagerada ou sem intencionalidade alguma, porque isso vai fragilizar o teu posicionamento na rede. E ao invés de você ser um gestor que tem um perfil caro, você acaba sendo um gestor que só compartilha conteúdo dos outros. Um gestor que não tem identidade própria, um gestor que não tem identidade, que não tem um ponto de vista sobre determinado assunto. Que assunto, Adriano? Gestão de pessoas e negócios. Né? Então, eu sempre falo que um bom relacionamento é um relacionamento com quem está um nível acima. Vou até escrever para ficar no material para você. Nível acima do seu. Por quê? Porque você vai ser influenciado por esse tipo de pessoas. Essas pessoas que estão acima do seu nível, elas vão te mostrar o caminho. Elas vão apresentar recursos para você indiretamente. Você vai ter insights que você vai dizer, opa, se essa pessoa chegou nessa posição de um gestor caro para a organização, eu também posso chegar. Né? Então, eu sugiro ter essa rede de contato muito bem fomentada. E resultados. Gestor que não entrega resultado, ele roda Jequiti. Exatamente, ele vai sair da posição. E aqui um dos primeiros erros de um gestor comum é querer entregar resultado sozinho. Um gestor de alta performance, se assim a gente pudesse chamar, se quiser chamar, tá tudo bem também, ele não entrega resultados. É o time que entrega resultado acima da média. E aí o time fica com aquele sentimento, poxa, mas eu fiz o trabalho. Quem aqui já teve essa sensação? Eu fiz o trabalho e quem recebeu os créditos foi o meu gestor. Eu fiz um baita de um trabalho e nem sequer um obrigado eu recebi. Né? Então, não sei se alguém já passou por isso, se quiser compartilhar no bate-papo, fica à vontade. Mas eu já passei. E eu me frustrei muito, eu fiquei mega frustrado. Por quê? Porque essa pessoa, que era minha gestora na época, recebia os louros e eu recebia o trabalho pesado para isso. Né? E você, como gestor, precisa fazer isso? Não.
Você vai trabalhar o seu time, você vai desenvolver o seu time para que ele entregue um resultado acima da média. E você reconheça o time na proporção que eles devem e podem ser reconhecidos por você e, consequentemente, você ser reconhecido pela alta administração. E aqui também eu vou acrescentar me veio agora um insight, aula ao vivo é assim mesmo, eu vou criar aqui agora. É assim, primeiro, o time produz. O time produz sobre uma orientação do gestor. O time entrega. Gestor apresenta. Gestor apresenta para quem? Para a alta gestão. E a alta gestão reconhece quem? O gestor. Olha que interessante. E o gestor deve reconhecer quem? O time. Olha o efeito cachoeira. Ciclo. Time. Eu vou até colocar isso para cá. Que fica um sequencial bem interessante. O time produz, entrega, sob a orientação do gestor, e essa orientação vai fazer com que a entrega seja uma entrega condizente com aquele objetivo, tá? O gestor vai apresentar esses resultados para a alta direção. Adriano, mas quem vai apresentar é o time. Claro que você precisa ter muita prudência com relação a isso. Regra do corporativo, regra geral, não estou dizendo que eu concordo, mas a regra geral é que quando o time apresenta o resultado direto para a alta gestão, você fica um sujeito anulado. Você fica nulo aqui, ó. O gestor não tem autoridade, não tem voz, não tem vez, é apagado. Ele até produz, o time até produz, mas e aí? Quem é que vai ser reconhecido? A alta direção, ela não vai reconhecer o time diretamente. A alta gestão, ela vai reconhecer diretamente o gestor, se a operação estiver boa ou não. Então, a alta gestão vai analisar os teus resultados, e aí quem trabalha com comercial é bem mais fácil, porque vocês têm metas claras e financeiras para bater, 250 mil, 300 mil, meio milhão, né? Então, vocês têm metas muito claras, e isso fica muito visível para a alta gestão. E quando a alta gestão reconhece isso para o gestor, através de bônus, gratificação, comissionamento, o gestor ele precisa ter uma ação de reconhecimento com o time. Por quê? Porque senão no mês seguinte a performance cai. Então é bem interessante essa questão. Olha só, a gente passou pelo quarto pilar. E olha quantas coisas a gente mergulhou aqui. Quantas microetapas nós visitamos para chegar num quesito de reconhecimento. Aqui a alta gestão vai reconhecer ou não o resultado, a entrega do gestor. É aqui o pulo do gato. É aqui onde acontece uma promoção. É aqui onde acontece um desligamento. É aqui onde a alta gestão diz assim, não vou dar promoção coisíssima nenhuma, porque ainda tem muitos pontos a desenvolver. Fulano é bom, mas ainda não é bom o suficiente para ter a promoção para chegar no próximo nível. Então, continuando aqui, a gente tem o outro ponto que é a formação. Esse gestor de alta performance, gestor caro na folha de pagamento, estou falando caro aqui sem muito protocolo, para a gente entender que esse gestor caro é um gestor que ganha 10 mil hoje já não é um gestor tão caro. Eu pego pessoas, eu escuto pessoas diariamente aqui que ganham 30, 40, 50 mil reais, e aí eles se consideram gestores caros para a empresa, porque eles têm resultados. Então, eles trazem resultados que justificam o salário que eles possuem, tá? E, Adriano, a formação desse gestor, quinto e último pilar, ele é tão qualificado quanto você. Ele não tem olhos azuis, talvez, como você não tem. O que ele possui? Qual é a diferença? Qual é o segredo? Qual é a fórmula mágica? Não tem. Ele tem isso aqui, ó.
4, 5 elementos que você possui. Porque você já investiu em graduação, você já investiu em pós, você já investiu em cursos em grupos, e nisso talvez não te trouxe ainda o resultado financeiro que você deseja. E quando uma pessoa me procura dizendo, Adriano, eu vou fazer... A pessoa já tem currículo acadêmico, ela já tem graduação, já tem pós, mas tem um salário ruim. Nesse caso, eu não recomendo ela avançar para uma outra pós-graduação, outro MBA. Eu sempre recomendo o quê? Procura melhorar o teu financeiro, procura melhorar o teu salário, seja dentro da empresa ou seja fora, para que depois que você ajustar esse ponteiro do relógio, você consiga investir na educação, porque senão você vai continuar tirando da carne. Você não tem gordura financeira o suficiente para fazer um investimento muito generoso na tua carreira, né? Então, pode ser que você precise inverter a ordem. Se você continua investindo só na formação acadêmica, não estou dizendo que ela não é importante, pelo contrário, ela é, mas talvez isso demore um pouco mais para você conseguir esse reconhecimento financeiro, para que esse reconhecimento financeiro você volte a devolver na formação, no seu desenvolvimento. Adriana, eu vou desenvolver o quê, pelo amor de Deus? Os pilares básicos, milenares, que valem ouro dentro do corporativo. Desenvolver sua influência, melhorar sua visão de gestão de pessoas e negócios, criar relacionamentos dentro e fora da empresa, como apresentar esses resultados estratégicos. Resultados você já tem. Ninguém vai inventar. Resultado todo gestor, toda área tem. Se não tivesse, eu não estaria aí. Então, trabalhar esses 4 elementos coroando com a formação. Se você não tem a formação ainda, primeiro pilar é o pilar 0, o primeiro degrau. Você vai pisar, é o pilar da formação, na área que você está. Feito isto, nós avançamos para o segundo ponto da nossa aula. Os gestores bem remunerados, bem caros para uma empresa, que são gestores que vocês vão chegar nesse nível, nesse patamar, eles possuem algum valor. E quando eu falo de valor, não é só o financeiro. Eu falo de valor aquilo que as outras pessoas percebem de você. Não adianta só, veja bem, não adianta só você entregar a planilha, entregar os indicadores mensais, e se no final ninguém percebe o valor das tuas entregas. Não adianta também você se matar de trabalhar todo dia, carregar a operação nas costas, se ninguém pensa no estratégico da tua área. Isso é um valor de mercado. Mas na minha empresa eu faço tudo. Eu toco a operação, eu tenho que pensar o estratégico. E por que você não usou da sua influência para solicitar mais pessoal para a sua equipe? Porque quando eu comecei a minha gestão, eu só tinha um estagiário. E foi depois de muita luta para conseguir. Eu não tinha time, não. Eu tinha um único estagiário, que inclusive só fazia seleção. E era muita luta para ele só fazer seleção. Então, veja só, como a empresa percebe suas entregas. Adriana, eu vou me mostrar? Vai sim. Você precisa ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Se você não é lembrado, você fica no mar do esquecimento. E onde é que você percebe isso? Olha para o teu salário hoje. Isso é reflexo de um valor de mercado. Talvez seja por algumas condições adversas do teu contexto. Primeira adversidade. Talvez seja a tua primeira liderança. Talvez você esteja precisando passar por isso para chegar no próximo nível. Ou talvez você esteja investindo ainda naquele pilar de formação. Então, se você estiver aqui investindo no pilar de formação, é natural que o valor de mercado seu ainda esteja um pouco abaixo do que você pode receber. Adriano, qual é a sacada de mestre aqui? Enquanto você desenvolve, vamos lá, se você está na sua primeira liderança,
Se você está ainda na graduação, já assumiu a posição de liderança, quando você desenvolve aquelas outras habilidades, você acelera a capacidade de você ganhar mais dentro do corporativo. Se você trabalha a tua influência, se você trabalha o teu relacionamento, se você trabalha a tua apresentação de resultados, por exemplo, para gerar um impacto para a tua alta direção, então você já trabalha em paralelo. E aqui eu vou fazer um comparativo. Imagina só que você vai viajar para fora do Brasil. E para viajar, por exemplo, você vai para a Europa e que você vai passar mais de 90 dias porque você vai estudar. Porque eu precisei fazer isso. Né? Eu precisei passar 2 anos indo e vindo para estudar. O que eu precisei fazer? Enquanto eu estudava fora, eu acelerava o meu processo aqui no Brasil. Eu estava trabalhando numa outra esteira para que, quando eu voltasse, eu já conseguisse acelerar aquele resultado que eu queria para a minha carreira. Então, uma coisa não elimina a outra. Você pode trabalhar as duas coisas em paralelas. A Adriana é muito puxado? Muito puxado. É corrido? É corrido. É sacrificante? Muito sacrificante. Gera retorno? Gera retorno. Eu desconheço alguém que investiu nessa forma, que fez esse investimento em si e não teve o retorno. Por quê? Porque alguém vai perceber, alguém vai notar. Se não for dentro da sua empresa, você mesmo vai notar que precisa olhar para fora, que precisa fazer o êxodo, a migração. Um outro ponto é o salário como reflexo de valor. O que você recebe traduz o quanto você é valorizado na empresa. Bati numa veia agora, numa ferida. Exatamente. Tem empresa, talvez seja a sua. É muito confortável pagar o salário que ela te paga para ter o nível de entrega que você tem. Você não acha? Você nunca parou para pensar dessa forma? A responsabilidade que você carrega e o preço que alguém paga por isso? O valor da tua hora, você já calculou o valor da tua hora que você doa para a empresa? E quando a gente para fazer esse, a Michelle já fez. Quando você para fazer esses cálculos, a gente fica, meu Deus, eu não acredito que o valor da minha hora é só isso. Né? Então, analisa hoje o teu contra-cheque para ele ser a tua motivação do teu movimento. Adriano, você está falando uma coisa que é só financeiro. Eu estou falando para você porque para mim não tem outra possibilidade. Para mim, sempre a minha carreira foi uma fonte de rentabilização. Para mim, para minhas despesas, eu não tinha com quem contar. Eu era o único provedor de mim mesmo e daquilo que eu queria construir. Então, pode ser que você tenha uma família, pode ser que a tua família dependa de você financeiramente hoje. E quando você melhora isso, você melhora as outras áreas da sua vida, você passa a ter um conforto melhor na sua casa, você passa a ter, por exemplo, o seu próprio transporte, você passa a ter experiências novas. Ah, Adriana, eu vou viajar, eu vou tirar as férias, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair do país, eu vou viajar. Quem aqui gosta de viajar? Eu adoro viajar. Então, quando eu falo de crescimento financeiro na carreira, eu estou falando disso. Eu estou falando do retorno que ele vai te proporcionalizar. Por quê? Porque olha só quanto injusto é você tirar férias e dizer assim, eu não posso gastar, porque no mês que vem eu não tenho de onde tirar para pagar as dívidas. Olha só que loucura. Eu já passei por isso também. Então, eu quero que você tenha isso, o teu salário hoje, não como um efeito determinante, mas como um efeito de trampolim, para você conseguir fazer os movimentos, para inclusive estar aqui agora, 7 horas da noite, 7h30, ouvindo o como você pode melhorar isso. E um outro ponto, quanto vale a sua liderança, a sua carreira de liderança, seja caro. Seja caro, porque ninguém valoriza obra barata, ninguém valoriza, a gente até usa, mas ninguém valoriza uma roupa barata, uma roupa na feira, quando você vai, por exemplo, e a roupa está lá de R$ 50, você pede para alguém fazer por 45. Quando você vai numa loja de grife, você não pede promoção. Você vai pagar aquele preço porque você sabe
que aquela peça, que aquele tecido, ela vale. E, Adriana, eu não sou produto, mas você é serviço para a empresa. O seu serviço, ele vem de você, de uma obra que não pode ser barata, de uma obra que precisa ser reconhecida, de uma obra que, por exemplo, recebeu um convite para uma outra oportunidade. Qual é a estratégia de negociação que você vai levar para a mesa? Ah, eu vou levar só o salário. Se você leva só o salário, você deixa dinheiro na mesa, é melhor você nem trocar. Se eu te disser isso, porque você não leva os benefícios também, como negociação, então nem adianta você pensar em fazer uma transição, porque você não conhece o terreno. Pode ser que você faça uma transição onde isso te coloque numa situação embaraçosa e você não fique o minimamente seguro para dar o próximo passo. Então, seja caro, tenha essa mentalidade. Eu sou uma pessoa cara, eu sou um gestor caro. Na minha última experiência como CLT, os meus colaboradores dizem assim: nossa, ele é muito caro. Ele veio de Fortaleza para cá e ganha mais do que fulano aqui na empresa. Eu ouvia isso na minha própria equipe. Eu dizia: sim, eu sou caro, porque eu investi muito na minha formação. Não que eu tenha anos de experiência na gestão, mas pelo tanto que eu investi, pelas habilidades que eu desenvolvi, é justo que eu ganhe o que eu ganho. E, para além disso, que eu ganhe mais do que eu ganho hoje. Eu sempre tinha esse discurso, porque isso é uma filosofia que eu acredito porque deu certo na minha carreira. A empresa, ela pode pagar. Ai, Adriano, eu não vou pedir aumento. Então, você está no lugar errado. Eu não vou pedir aumento porque eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Né? Então, mostre que você é a pessoa certa para ela investir. Não existe mão de obra cara dentro da empresa. Existe uma mão de obra que ainda não está minimamente desenvolvida para que a alta direção diga: eu vou pagar um salário de 10, 15, 20 mil reais, porque essa é a pessoa certa para investimento. Essa pessoa eu confio, ela já vestiu a camisa da empresa. Essa pessoa, ela tem credibilidade comigo, porque ela já tem essas entregas, ela já tem esses resultados. É uma pessoa que hoje tem visão, entrega números, tem uma comissão, tem uma comunicação, perdão, uma comunicação que engaja, que relaciona, que resolve, que vai. Hoje, o maior desejo das empresas é pagar alguém que resolva sem reclamar. Olha só que loucura. Então, se você é esse tipo de pessoa, você já está à frente de muitos. Então, avança, né? E tem sempre essa consciência. Ó, nada de pena de empresa. Ninguém tem pena de empresa, não, tá? Se ela não pode pagar o que você merece, a gente faz o rito de transição. Alguém em algum lugar vai pagar. Alguém em algum lugar quer pagar pelos seus serviços. Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu atendi uma secretária próxima a mim. E ela mandou um áudio dizendo: Adriano, eu sou a pessoa que dou assistência à clínica odontológica, eu dou assistência ao dentista, eu faço financeiro, eu faço a recepção, eu faço o relacionamento com o cliente, e eu ganho X. E eu recebi um convite, mas eu estou receosa em dar uma oferta. A outra pessoa perguntou quanto ela queria para fazer o mesmo serviço e ela estava com medo. Não era medo por incapacidade de entrega, era medo de: será que a empresa pode ou não pagar? Olha só que loucura. Então, é muito interessante você ter e quebrar esse paradigma. A gente cria isso. A gente cria na infância, quando, por exemplo, o pai e a mãe dá eu sou da época de R$ 1, de R$ 1 de prata e da cédula também. Dizia: ó, é R$ 1 para você passar a semana, é R$ 1 para você comprar o seu lanche. E na época dava, o interessante era isso. Então a gente vem com esse senso de escassez lá da nossa infância. E quando chega na nossa fase adulta, a gente precisa virar a chave. Mas às vezes a gente não consegue virar essa chave de imediato, da noite para o dia, porque a gente fica com aquele sentimento de economia. E quem é que paga a conta? Teu boleto vai esperar? Teu boleto vai te perdoar? Aquela tua necessidade de reformar, às vezes, a tua própria casa, de trocar o teu transporte, de parar de andar de condução,
de parar de ter, por exemplo, uma central de um ar-condicionado no teu quarto para você dormir com mais conforto, de ter um retorno melhor, porque trabalho não é romance, a gente não pode romantizar o trabalho. O trabalho é uma fonte que eu preciso ver e enxergar como um retorno para conquistar as minhas coisas pessoais, para que eu tenha melhor condição de vida não só para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu redor. Então, quanto vale a sua liderança? Eu deixo essa pergunta com vocês hoje. E o que que você precisa fazer? Falei o perfil dessa pessoa, desse gestor. Eu falei o valor percebido pelo mercado dentro da empresa. E eu vou passar agora pelo porquê. O que você precisa fazer para. E aqui a gente vai olhar 5 pilares. Alinha a tua performance. Como, Adriana, eu vou alinhar minha performance? Alinha a tua performance com os resultados daquilo que a empresa precisa. Eu até fiz um vídeo outro dia falando que se o teu chefe, o teu gestor, ele quer melancia, não entregue uva. Não entregue aquilo que a empresa não quer. Entenda primeiro o que que agrada, entenda o perfil do seu gestor, o que que ele gosta, o que que eu posso entregar que vai gerar um encantamento, que vai alinhar isso à minha performance, né? O que que o meu gestor gostaria de ver que eu entregasse? Ele gostaria que eu fosse uma pessoa mais autônoma, uma pessoa mais resolutiva? Ele gostaria que eu apresentasse mais indicadores? Quais são esses indicadores? Ele gostaria que eu entregasse mais resultados, que eu ultrapassasse a meta, que eu atingisse as expectativas e ultrapassasse as expectativas da minha área. Entender uma coisa: todo resultado que o gestor vai entregar precisa ser visível. Porque se você entrega resultados que não são visíveis para a alta direção, de nada adianta. Indicadores, eles precisam ser claros e objetivos. Aqueles indicadores chatos que não vão agregar em nada para a alta direção, que provavelmente eles não vão nem abrir, eles não precisam ser entregues. Ou eles precisam ser entregues por um mero protocolo corporativo. Mas os indicadores que você precisa entregar quanto gestora da sua área são os indicadores financeiros. Olha só que interessante. E redução de custos. Eu vou até pintar isso aqui, porque isso aqui, se você entendeu, você vai virar a chave. Indicadores financeiros e de redução de custos. Todo dono de empresa adora identificar números, porque números impactam no caixa. E todo dono de empresa gosta de ter a sensação que está, ou que tem, o controle da área, o controle dos números, né? A precisão dos números. E também ele adora enxergar que ele está economizando, né? Excelente, Lari. Fazer 3 cotações. A ideia das 3 cotações é justamente essa, para ter a sensação de que ele está economizando, né? Então, foco no financeiro. Por quê? Porque a empresa precisa, você precisa mostrar que sempre há um ganho, né? Um ganho para a empresa. O que que você entrega hoje que está mostrando isso? Você está com indicadores que mostram que você tem um controle dos números da sua área? Adriana, minha área não tem nada de números. Crie. Eu te garanto que se você parar para analisar, no mínimo, vai sair aí de 2 indicadores ou mais. No mínimo, 2 indicadores. As pessoas às vezes chegam aqui, Adriana, eu não tenho como criar um indicador financeiro de redução de custo da minha área. Tem. Tem sim. Não, existe a possibilidade, você que não enxerga ainda. Alinha a tua performance, tenha resultados que sejam visíveis pela alta direção, que tenha foco no financeiro, prepara o terreno, construa uma autoridade antes de pedir aumento. Prepare o terreno, não queira solicitar um aumento, solicitar um bônus, solicitar uma conversa com o gestor
antes de ter uma autoridade minimamente desenvolvida, antes de ter uma entrega já feita, uma entrega que gerou um impacto. Se você inverter a ordem, é provável que você não atinja o teu objetivo. E aí, pedir aumento com estratégia, tá? Ó, resultado certo, momento certo com argumentos certos. Não adianta você só pedir aumento e achar que as pessoas vão ter pena, dó e caridade, porque você é uma colaboradora, um colaborador bom, fiel, que já está há anos na empresa, que algumas empresas familiares usam uma régua assim, se fulano não rouba, então é um excelente colaborador, né? Então, não é bem por aí que a gente deve usar como um parâmetro de referência, não. Pedir aumento é quando você tem um resultado, ó, falamos do resultado. Quando o momento certo, a gente vai sentir a temperatura, a gente precisa conhecer o momento com argumentos certos para fazer o pulo do gato. O pulo do gato. Se você inverter isso aqui, é provável que você não consiga. Adriano, eu não quero pedir aumento, eu quero fazer uma transição de empresa. Pode ser que alguém aqui esteja passando por isso. Na transição de empresa, aqui a gente tem que pensar ao quadrado, ao dobro, pensar em dobro. Porque a estratégia ela é totalmente diferente. Ela é desenhada, customizada para o seu momento. Porque você toca a operação, mas você está com o objetivo de sair. Porque você já enxergou que não é possível crescer, se desenvolver ali dentro, tá? Então, nas duas hipóteses, você consegue enxergar aqui caminhos e horizontes. E aqui, pessoal, eu falo caminhos e horizontes justamente para vocês terem uma noção de que saiu uma pesquisa recentemente na Forbes que o fator que mais nos adoece, quanto profissionais, quanto líderes, é porque a gente não enxerga o próximo passo. Por isso que muitos gestores pedem demissão, trocam de empresa, se afastam por adoecimentos. Né? A família F, que é a família dos adoecimentos mentais, elas estão cada vez mais volumosas na fila do INSS. Às vezes a gente não consegue dentro do nosso contexto. Às vezes a gente precisa pensar numa transição. Mas você precisa, primeiro, reconhecer e, segundo, colocar a mão na massa, não ter pena. Ferida, ela precisa ser cutucada para sarar. Se você tem pena de mexer na ferida, não vai cicatrizar da forma correta. Você vai ter um trabalho depois para corrigir essa rota. E quais são as estratégias de mercado, né? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, quais são as estratégias de mercado que eu recomendo vocês, todo mundo, quem quer crescer dentro da empresa, quem está crescendo olhando para o mercado, quem quer fazer transição, todo mundo. Aqui não tem uma regra para quem não é. Adriano, eu já estou bem na empresa. Ótimo, faça. Adriano, eu estou desconfortável com a empresa. Melhor ainda, você já tem motivos o suficiente para trabalhar as estratégias de mercado. Adriano, eu já fui promovido ou promovida recentemente. Melhor ainda, olhe para o mercado para que a sua próxima promoção não demore tanto a chegar. E a sugestão é usar o seu LinkedIn como vitrine. Ah, Adriano, eu não tenho saco. Tudo bem, é uma escolha. Você decidiu não ter saco para investir na sua vitrine. Imagina só o LinkedIn como um shopping. E a sua conta é uma loja dentro desse shopping. Como é que está a tua fachada hoje? Está chegando gente para olhar aquilo que você tem, que são os teus serviços, que são as tuas experiências. Então, hoje o LinkedIn ele tem um objetivo, a gente usa erroneamente, a grande maioria das pessoas usam erroneamente, só para procurar emprego. Eu não vou nessa linha. Eu sempre recomendo o LinkedIn para aumentar a tua credibilidade no mercado. Quando você trabalha nessa linha editorial, você tem a possibilidade de mais pessoas te enxergarem. Mais pessoas, mais headhunters, mais decisores, mais donos de empresa, mais empresas
né? Então, eu trabalho sempre no seguinte, credibilidade. Vocês já viram que roupas caras no shopping, ela não possui o valor na etiqueta, elas possuem um código. 1, 2, 3, 4. O valor ele está lá embaixo. Porque primeiro é a peça, é o encanto daquilo que os olhos veem. E o que que hoje a tua conta reflete como gestora? É uma conta que está apagada? É um túmulo que não tem reforma? É um túmulo que está abandonado? Ou é uma conta viva, um organismo vivo? Recomendação para todo mundo. 30 minutos por dia para trabalhar aqui o seu LinkedIn. 30, só 30 minutos por dia, para que você consiga tornar ele uma ferramenta de credibilidade dentro do teu nicho. Seja convidado, não se convide, né? Talvez se você estiver só enviando vagas, seu currículo, seu perfil para vagas, talvez o teu posicionamento pode estar muito abaixo daquilo que o mercado deseja. O segredo é o inverso, é elevar o teu posicionamento e fazer com que a oportunidade chegue até você. Os cargos de liderança mais caros, eles não são divulgados no LinkedIn. Eles não são. Por quê? Porque vai vir de efeito manada. Vai chegar de multidão, porque todo mundo quer ganhar mais. Mas essas vagas que são mais elevadas, elas mais estratégicas, mais sigilosas, sim. A maioria, 85% das vagas de gestão, elas são sigilosas. Por quê? Porque eu vou olhar para o mercado para encontrar alguém para substituir o outro. Então, é uma vaga que transita, por exemplo, em segredo. Por exemplo, eu já fiz muito isso no passado, que era assim, oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você hoje é gestora da empresa fulano de tal. Bora tomar um café virtual e eu tenho uma oportunidade para te apresentar. Era assim que eu fazia os convites para vagas estratégicas. E é assim que o mundo dos RHs fazem para te convidar para essas oportunidades estratégicas. E uma dica, né, de mercado é produza conteúdo. Postar de forma estratégica. Eu, outro dia, vi o conteúdo da Larissa que bombou. Posso falar com propriedade, porque ela me acompanha e eu acompanho a evolução dela. E a Larissa postou um conteúdo de um ovo quebrado. Ela, Adriana, meu dia não deu certo, foi um dia caótico. Eu disse, beleza, pega esse conteúdo e transforma numa publicação. E a Larissa não tinha muitos conteúdos publicados no LinkedIn. E foi um dos que mais performou. Uma publicação de conteúdo de forma estratégica aumentou a credibilidade dela. E, para além disso, o LinkedIn entendeu que era um conteúdo de qualidade e entregou para mais pessoas. Olha só que interessante. Então, uma boa produção de conteúdo te ajuda a aumentar o teu posicionamento. E, claro, para não esquecermos um plano individual. Se você quer emagrecer, você tem duas formas: fechar a boca e aguardar o tempo, ou você procura um nutricionista e ele vai te prescrever um plano individual, uma rota personalizada para acelerar o seu crescimento, a sua evolução. Então, eu quero que vocês tenham essa consciência de que tudo isso é possível, não está fora de realidade, desde que vocês consigam praticar. Humanamente falando, é natural que a gente fracasse em algumas dessas áreas, que a gente não consiga ter a performance que a gente deseja, da forma como a gente deseja. Então, por isso que eu sempre recomendo que vocês identifiquem a necessidade desse plano individual, para que te ajude a conquistar esse objetivo. Gente, chegamos no final, mas ainda não terminou. Não saiam ainda. Eu vou abrir agora para perguntas, dúvidas e vou também disponibilizar aqui o link do NPS para vocês avaliarem a aula, como foi. Só custa 1 minuto para vocês responderem. E no finalzinho da pesquisa de satisfação, vocês vão conseguir pegar
o link desse mapa mental que eu usei aqui na aula para usar como fonte de consulta, como referência, para vocês revisitarem, criarem aí a sua ação, né? Crie uma meta, sugestão, crie uma meta para vocês no sentido de tudo isso que eu ouvi hoje, o que é que eu me comprometo a fazer amanhã? Ó, pesquisa de satisfação já aí no bate-papo. Participem, dê o feedback bom. Se não for bom, tá tudo certo também, para que a gente consiga melhorar ainda mais, tá? E eu quero abrir agora para as dúvidas, mas vou abrir para as dúvidas. Antes da gente finalizar, eu já vou dizer qual vai ser o nosso próximo tema da terça-feira que vem. Dúvidas agora que eu estou olhando o bate-papo. Pode colocar o bate-papo, se quiserem ligar o microfone também, fiquem à vontade. Michele colocou aqui, o impulsionamento orgânico ainda existe, né? Existe, Michele. Tem algumas dicas que por exemplo, não usar o conteúdo do GPT. Se você usar o conteúdo 100% do GPT, provavelmente não é o que você faça, por isso que eu estou falando aqui para os outros também, não usem o conteúdo 100% do GPT, porque o impulsionamento orgânico, ele cai. O LinkedIn entende que aquele conteúdo ele não foi de autoria própria, então ele baixa o alcance dos usuários. Olha que massa, Lari, conseguiu 364 usuários através da publicação. Maravilha. Então, excelente. E foi uma publicação muito tranquila. Ela contou aquele caso que surgiu com ela no dia. Foi bem, bem, bem interessante. Vicanai colocou aqui, a parte financeira nos dá a oportunidade de ver novas experiências. Excelente. Não tem como ser diferente se a gente não buscar essa melhoria. Se vocês não buscarem essa melhoria no salário de vocês, me diz uma coisa, quem é que vai fazer? Ninguém vai fazer, vocês mesmos. Lari, respondendo aqui tua pergunta, ó, no meu caso, em que ainda estou em formação, como a autogestão pode visualizar? Em desenvolvimento, mas em desenvolvimento acadêmico. Isso não quer dizer que pode te limitar a ter uma promoção durante esse curso, não. Eu já vi muita gente que estava em formação acadêmica e que, mesmo assim, conseguiu uma promoção porque ela já tinha tantas as habilidades desenvolvidas para aquele cargo que a empresa achou por necessário fazer a promoção, né, antes mesmo da graduação terminar. Então, uma coisa não depende da outra. Minha sugestão: continua a formação acadêmica e continua o desenvolvimento dessas skills que você já reconheceu que são necessárias para o teu contexto como gestora administrativa e financeira. Ninguém tem pergunta a fazer? Tudo certinho? Show. Ó, meu povo, não esqueçam da pesquisa. Lari, tem alguma pergunta? Michele, Nai, ninguém? Tenham vergonha não, não tá? Tá todo mundo em casa. Gente da gente. Se fosse um programa de TV, seria gente da gente. Jane Patrícia também. Ah, perfeito. A pergunta que você fala pode ser feita aqui oral, de forma verbal. Pode sim. Não, perfeito. Ficou para mim, né, nesses últimos dias, eu estou tendo uma reflexão pessoal, né? Já vem se arrastando de algum tempo. O que acontece? Eu trabalho há tempo na área comercial, sou formada na área comercial, faço gestão, porém, trabalho numa empresa bacana, ok? Uma empresa que paga direitinho, benefícios bacanas, PLR, final do mês tem ali uma cesta básica, que é um cartão flex de R$ 1.000, mais um mimo, que é uma caneca, porque a gente merece uma caneca, merece um Ferrero Rocher, né? Uma empresa não, uma mãe. E assim, não querendo apontar a empresa nesse sentido, porque é uma empresa bacana. A questão não oferece aquela questão do crescimento, e eu estou, sim, acomodada, porque para mim é interessante trabalhar aqui no home office,
há mais de 2 anos, recebendo salário em dia, plano de saúde nacional, onde onde eu passei mal em São Paulo, consegui ser atendido em qualquer hospital, onde eu estou aqui em casa e posso ir para qualquer local e sou atendida. Isso é bacana, porém, uma empresa, como a maioria das empresas que não são as bigs do Brasil, familiares. Tem ali em torno dos seus 50, 60 funcionários. Esses 50, 60 funcionários são submetidos aos pilares da empresa, que é um CEO, um CFO, e é o caso é o que acontece comigo exatamente. Eu estou no setor comercial e um dos fundadores da empresa é o meu diretor, a minha gerente, a esposa do diretor. Eu fui promovida recentemente, mas eu não. Para onde que eu vou ser promovida? Se eu não vou conseguir chegar a uma coordenação, uma gestão, porque quem faz isso já é uma das pessoas da direção. Que no caso tem o CFO, tem umas 4 ou 5 pessoas que já dirigem ali tecnologia, comercial, administrativo, RH, financeiro, e ficamos todos ali encerrados nesse local. A minha questão Adriano, eu recebi uma proposta recentemente que, tipo, te dou um valor aqui no PJ, aí tu joga tudo isso aí que tu já tem de estrutura, de base, de certo, né, que não é certo, como você falou mais pra frente, que é CNPJ, eu vou te dar esse tanto, mas são comissionamentos extremamente agressivos. E você vai ter que vir aqui, vai ter que vir atrás. Sairia dessa zona de conforto, que é estar em casa, que não é tão confortável assim, com esse valor ali reduzido de salário, porém com comissionamentos agressivos, fica ali esse questionamento. Vale mais a pena investir um pouco mais em mim e ver se eu consigo alguma coisa estruturada de maneira mais tangente, ou eu só partiria para essa empresa e meteria o louco, ou me mantenho na minha, conformada com o que eu estou? E essa empresa, você ia para a posição de liderança? Essa proposta do PJ? Existe, onde eu entendi, tá? Eu fui convidada para uma posição X, e quando eu falei para a pessoa que, olha, para mim não vale a pena estar nessa posição, porque eu já estou numa posição acima, ok, eu tenho uma holding, nessa daqui não, mas eu posso te puxar para essa, onde você vai estar auxiliando um gestores, o CFO, e existe ele que faz existe outra pessoa que faz toda a tratativa, cuidando dessa holding em específico. Então, eu estaria auxiliando essa pessoa que auxilia o CEO. Então, não me senti confortável, inclusive ele até me mandou uma mensagem hoje, não respondi ainda, porque ele queria que eu já conversasse com a minha gerente a respeito disso. Não me senti confortável de dizer, ok, eu vou abrir mão de estar aqui no meu home office, vou abrir mão do meu bom plano de saúde, do meu dinheirinho que cai ali sempre certo, ali no dia 15, no último dia útil do mês, no meu vale alimentação que é ok. A única coisa que ele disse o seu salário, o seu PJ vai ser acima da média, e isso passou. Entendi. Nada mais teve uma proposta de, vai ficar aqui na gestão, na liderança, ou algo que seja. Entendi. Deixa eu te dar uma orientação, te mostrar 2 caminhos, tá? Primeiro, caso você não queira ir para essa vaga, já usa isso como um roleplay, uma simulação do próximo nível que você já deseja. Então, você já tem esse desconforto, que é o próximo nível. Primeira estratégia, se você quiser dizer não para essa oportunidade, você vai criar um cenário do seguinte: fulano, hoje, para que eu possa fazer essa transição, eu precisava que o cenário fosse esse, de uma posição de gestão, mais um faturamento fixo de X valor no contrato PJ, mais o comissionamento que você me ofereceu. Se não for o momento da empresa, tudo bem, eu entendo, eu estou bem onde eu estou, não me sinto ameaçado. Olha a valorização, olha o nível que vocês colocam. Não me sinto ameaçada hoje, estou com possibilidade de crescimento, tive uma promoção recentemente. Olha só a estratégia, ele vai dizer assim:
caraca, Michele vale muito mesmo. Então, eu vou reconsiderar o pedido, talvez não para agora, mas ele vai voltar e bater na tua porta. Porque a oportunidade, olha só que interessante, a oportunidade da Michele bateu na porta dela. E ela agora vai dizer o que que eu quero. Desenha aí a sua proposta. Adriano, hoje eu aceito uma posição de 4, 5 mil PJ, 6 mil reais como PJ, e isso não é um valor impossível da empresa pagar, não, tá? Porque você tem resultado, você tem entrega, você tem números. Quem é do comercial tem ouro na mão. Quanto de faturamento você fez já esse ano? Quanto de faturamento você trouxe? Quantos contratos você trouxe para a empresa? Então, faça essa. Esse, para mim, o mais, assim, o ponto culminante, eu não sei nem, eu acredito que não, porque no nosso contrato ali de proteção de dados, a gente não fala de pessoas, não é de CNPJs, né? Qualquer outra empresa que eu tivesse trabalhado no ramo comercial, se eu tivesse conseguido fechar um contrato com a Embraer, Uhum. nem que seja como um SDR, aí eu consegui fazer essa agenda, teria sido um comissionamento bacana. Com esse contrato, eu consegui uma promoção. Excelente. Uma promoção da água para o hora. Você já tem, mas já foi a promoção, ó, do estratégia de negociação Já não veio. Já não veio a promoção. entrar no valor, entra no quesito promoção, tá? Pega no quesito promoção. Porque aí, se você quer ir, né, você tem dois caminhos. Se você quer ir, você aceita a proposta como está. Se você não quiser ir, você cria o cenário ideal que você deseja hoje. Adriano, hoje Aquela questão ali de deixar a porta aberta. Exatamente. Você diz assim, fulano, sou bem transparente com você. Hoje eu estou buscando uma oportunidade de supervisão comercial, chutei. Supervisão comercial que me ofereça um fixo de 5 mil reais, chutando 5 mil reais, mais a comissão que você me ofereceu. A gente pode negociar a comissão. E aí, o que você achou? Como comercial, você vai conseguir negociar isso com os pés nas costas. Mas já determina o próximo nível. Porque se você flexibiliza, você fica andando na operação, não é interessante, porque você sempre vai circular no mesmo nível. E o seu movimento hoje, pelo que eu percebi, é ascender, passar para um nível acima. E a outra possibilidade, olha para o mercado, trabalha a tua rede, se posiciona já no próximo nível, no teu LinkedIn, se conecta com pessoas estratégicas, já se posiciona na gestão. Adriano, hoje eu ainda não estou, se posiciona na gestão, visão de gestão, relacionamento com o diretor, com o CEO, né, com toda essa galerinha do comercial que vai te ver e vai te convidar. Porque está muito, muito, muito escasso o profissional da área comercial. Por quê? Porque tem gente no comercial que não performa. Então, você tem ouro nas mãos. Ouro nas mãos. E eu vou te dizer uma coisa, viu? 5K é um ponto muito barato para uma supervisão ainda. Muito barato a nível nacional, porque hoje você atende a nível nacional. Né? Sua empresa não é daqui, sua empresa é outra realidade. Sim. Então, você expande o leque e as possibilidades com relação a isso. Trabalhe nas duas formas. Essa rede de contato que você já tem e olha também para o mercado. Certinho? Estando dentro da minha, eu amplio também o meu mercado. Amplie principalmente o networking que você tem das empresas que você passou com os decisores. Você tem. Sim, inclusive, o meu ex-gerente foi que chegou para mim, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, e a mensagem foi a seguinte: Michele, vamos ganhar dinheiro? Exatamente. Olha só o convite. Me passou para o CEO da empresa, que tem essa holding. O CEO da empresa falou comigo por 2 vezes, em conversas de mais de 1 hora, e depois, Michele, essa vaga que você tá se sentindo presa para ela? Tá sentindo que ela te limita? Peraí, eu tenho uma empresa que trabalha com software de não sei o quê, eu vou te passar para a pessoa lá e ela vai conversar com você. E a pessoa também conversou comigo e foi bacana, seria uma troca bacana, mas sem nenhuma estabilidade, que é uma coisa que é interessante para você poder se motivar a sair de casa todos os dias e fazer o que você tem que fazer. Sim. Aí foi, assim, para mim, o que você falou agora foi, inclusive anotei, tomei nota, Adriano, porque
vai ser exatamente esse o meu feedback. O porquê de eu não aceitar. Então, eu mantenho ali o critério do meu chamado para fazer parte do time, valorizo o meu trabalho e respeito o que ele falou, mantendo para mim aquela porta aberta. Seu valor, financeiramente falando, ele dobra, porque você se posicionou. O que que a gente faz erroneamente? A gente diz, eu quero, eu vou. Aí ele diz, se eu oferecer uma migalha, ela aceita. Se eu oferecer um terço disso aqui, ela pega, entende? Eu escutava isso de diretores. Sim, então, e nós somos quem trabalha ali naquela parte comercial, a gente sabe que tem o canto da sereia. Exatamente. Show, Michele, ótimo. E aí, mais alguém, gente? Quer fazer a pergunta? Antes da gente finalizar? Show, Michele. Nai levantou a mão, né, Nai? Você queria perguntar alguma coisa? Não, Adriana, era só agradecer mesmo e eu ficaria aqui a noite inteira escutando vocês. Porque eu já anotei várias coisas aqui, já. Olhem, eu ficaria aqui horas e horas. É só mesmo agradecer o conteúdo que você está disponível, você está entregando de bandeja para a gente. Realmente é um conteúdo muito valioso, que vale milhões. E vocês estão aproveitando tudo. Eu já percebi aqui. O meu objetivo é justamente esse, que vocês implementem. E diga, Adriana, implementei, ganhei dinheiro, quero ganhar mais. Né? Esse é o meu objetivo e o meu desejo para vocês, tá? E, ó, já falando aqui, Lari, quer falar alguma coisa? É só mesmo agradecer também, igual a Nayane. E até como eu comentei na NPS, a questão de, assim, coisas que a gente levaria anos para aprender, coisas que às vezes a gente talvez nem aprendesse, que a gente só aprendesse talvez apanhando, depois da gente ter levado, tipo assim, tantos nãos, a gente está tendo aqui de forma exemplar, prática, clara, e igual ao cirurgião, precisa, num pontinho certo de tudo. Eu acho que é mesmo a gente pegar e adaptar para onde está hoje o nosso contexto. Perfeito. Gente, a Lari trabalha no segmento de... Posso falar, Lari? Pode sim. Quem gostar de cerveja, ó, cuida com ela, viu? Faz network com ela aí. Olha, A mulher... Spaten, tá? A blusinha da Spaten aqui. Inclusive, ela disse que vai trazer um kit aqui para mim nas férias, viu? Tô te aguardando em Fortaleza. Pode deixar. A Michelle já mandou. Oi, Michelle! Jane Olha, Patrícia. quem gosta de Spaten, Brahma, Skol, Corona, tamo aí. Trabalho numa revenda da Ambev. Maravilha, Lari, parabéns. Jane Patrícia, por favor, compartilhe. O microfone tá desativado, viu? Ah, sim, sim. No caso da Jane Patrícia, ela trabalha numa rede de bancos e ela recebeu uma proposta de fazer uma transição, né? A diretoria propôs para ela trocar de filial. E não consigo, tá sem fone. Ótimo, eu vou te dar a orientação por aqui e contextualizar. É interessante, Jane Patrícia, eu vou continuar naquela minha orientação que eu te falei. Mapeie o seguinte, mapeie o local propriamente dito. Por quê? A antiga gerente da loja, pessoal, só para vocês terem contexto, ela abriu uma concorrência na frente. Então, aquele ambiente de trabalho ele ficou muito insalubre. E ela até tem interesse, é vantajoso para ela aceitar essa transição de filial, desde que a loja seja retirada daquele contexto. Porque existe uma energia muito cósmica, inexplicável, ruim, trocando em miúdos, naquele ambiente que impacta totalmente a performance dela. Ela já esteve na filial, já se deu mal por conta disso, né? E graças a Deus ela voltou para o mesmo banco, numa outra filial distante, mas
é o seguinte, a gente já passou por aquele ambiente, a gente sabe que ele trouxe prejuízo para nós, então eu não vou voltar para aquele ambiente, né? Foi o seu caso, então diga não, se posicione para a sua diretora, porque ela não vai titubear, ela não vai te forçar porque você entrega números. Você bate meta antes do dia 30, então ela não vai te perder. Ela precisa entender uma condição. Ó, eu até aceito ir para aquela filial daquela cidade, desde que a gente troque ela de lugar. A gente tire ela daquela rua, coloque em outra rua, troque de quarteirão, faça não sei o quê, né, para que você aceite e fique minimamente confortável, minimamente segura para entregar o teu resultado. Gente, falei demais, mas também eu já quero antecipar para vocês que na terça-feira, semana que vem, no mesmo horário, mesmo bate-canal, não reserva nada, porque a gente já tem outro ponto, que eu vou falar com vocês. Mesma pegada aqui, tá? Ó, nós vamos falar na próxima aula, dia 26/8, próxima terça-feira, 19 horas, nós vamos falar como líderes podem transformar resultados em aumentos de salário real, tá? E se você ainda não, caso alguém que esteja aqui ainda não está no grupo, entra lá na bio do meu Instagram, faz a inscrição no link ou me chama no privado que eu envio o link para você começar a receber as notificações lá no canal do Zap. Certinho? Terça-feira, mesmo bate-canal, estamos por aqui. Obrigado, meu povo. Até terça-feira. Um abraço.